Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vindo à Saúde Plena, mais uma vez aqui comigo, já agradecendo a sua audiência. E hoje vamos falar um pouquinho sobre endometriose e o tipo do diagnóstico, como faz, qual é o tratamento, a nutrição funcional envolvida e, claro, as questões hormonais também envolvidas. Bom, para isso, eu trouxe duas mulheres maravilhosas com muita autoridade para falar disso para vocês. Então, seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada. Da Clínica Autêntica, ela já vai falar um pouquinho sobre isso também. E Fabi Goeldi, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Pri. Bom, para isso, vocês têm que conhecer um pouquinho quem são essas mulheres. Então, eu peço, por gentileza, doutora Luciana, se apresente. Olá, eu sou Luciana, médica radiologista, especialista em diagnóstico por imagem e saúde da mulher. Atualmente eu tenho uma clínica de ultrassonografia voltada para o diagnóstico da saúde da mulher. Perfeito, obrigada. Fabi já é de casa, né, Já. Fabi? Mas para quem tá chegando agora, conta um pouquinho, minha amiga. Pri, é um prazer estar aqui dividindo essa mesa contigo. Eu sou a Fabiane Goeldi, nutricionista, especialista em nutrição funcional na saúde da mulher e também microbiota intestinal. E, claro, a minha paixão é a endometriose, microbiota, essa relação. Maravilha, muito bom. E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Endometriose não é normal sentir dor, né? E eu vim de uma geração, vocês também, somos todas aqui da mesma, que a mulher, é normal ter cólica. É normal sentir a menstruação, vem mesmo. Até que ponto tudo isso é uma linha tênue entre você sentir de fato o útero, puxa, hoje vai descer, né? Ou você é incapacitante, é limitante, é disfuncional, ela tem associado infertilidade, né? Tempos anovulatórios, que seria a pessoa que não menstrua. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sinais, sintomas, né? Eu acho que você estava falando até antes, né, da gente entrar aqui, que é 1 em cada 10 mulheres a incidência, né? Mas... Que tem hoje na literatura, né? Mas subdiagnosticado. a gente é muito subdiagnosticado. Então, Muito. Como que é um pouquinho? Então, vamos começar, doutora, a gente falando também sobre como que você chega até essas mulheres, né? Você é radiologista, tem uma clínica ali de diagnóstico. Geralmente, o encaminhamento clínico, né, dessas pacientes é chegar até você para uma investigação, para uma confirmação, que vem desses sintomas. Sintomas, então, de muitas cólicas, intestino preso, dor toda vez que vai ovular, que vai menstruar, no pré-menstrual, né, que a gente fala, dores associadas, né, muitas dores articulares, dores que não fazem sentido, não fecham diagnóstico de nada, ou seja, você que está em casa recebendo e percebendo, puxa, será que eu posso ser essa mulher? A gente, ao longo do nosso podcast, a gente vai falar disso, a Fabi tem muita experiência nisso, vai trazer toda a experiência dela. Eu aprendo muito com vocês, né? Porque não é a minha principal área de atuação. A minha principal área de atuação já é emagrecimento, menopausa, tireoide, né? Estresse crônico. Mas, claro, essas mulheres caem comigo. Com certeza. E aí caem com o quê? Queda de cabelo, que não melhora. E sempre tem o quê? Os processos ovulatórios associados. Então, é na menstruação que acontece isso. É no pós, a minha dificuldade para engravidar. Teve uma suspeita de adenomiose e será que tem endometriose? Então, vamos dizer que essa mulher ela já entendeu os sintomas e que aí, então, eu quero investigar, fazer essa investigação. Como que acontece essa paciente quando chega para você, Luciana? Então, o ideal é que ela venha indicada para um exame específico para o mapeamento, para a pesquisa da endometriose. Porque, assim, não basta a gente ter o diagnóstico. A gente precisa mapear a doença, porque a doença ela é multifocal, ou seja, existem focos, né? Endometriose é uma doença que está fora do útero. Então, são focos que estão espalhados principalmente na pelve, no corpo da mulher. E para a gente ter noção de quão grave ou não é a doença, ou qual o acometimento que é, a gente precisa desse mapeamento. Então, é um exame muito específico para a gente dar esse norte pro especialista, né? Tanto para ele triar a conduta, se
cirúrgico ou não, quanto para poder fazer um acompanhamento ao longo do tempo, né? Como é que eu vou fazer um acompanhamento se eu não sei que tamanho que estava, onde estava, se o exame anterior não foi bem feito? Perfeito. E até mesmo eu estava tão familiarizada aqui com o assunto que eu acabei não explicando corretamente não só os sintomas, mas o que é de fato a endometriose, né? Sim. Então, o endométrio, vamos lá lembrar, para quem tá em casa, é aquela camada do nosso útero que descama quando a gente menstrua, né? Vamos dizer de uma maneira bem didática. E a endometriose é quando essa camada do útero, essa pelinha, tá? Uma maneira bem didática, esse tecido, ele cresce fora do útero. Então, por isso que tem todo um estímulo que nós estávamos conversando e discutindo. É um estímulo imunológico, um estímulo, sim, inflamatório, um estímulo, sim, de sempre engatilhar outras doenças autoimunes. Então, a gente precisa entender que não é normal, é como se a gente tivesse cabelo, como tem um teratoma, por exemplo, que é um tumor dentro do ovário, que é cabelo dentro daquele tumorzinho que está localizado fora do couro cabeludo. Então, isso também acontece em outros momentos e não é normal. Isso é inflamatório, isso causa problemas e a gente precisa, sim, fazer uma intervenção. Que momento cirúrgico, que momento clínico, que momento integrativo e hormonal, né? Com certeza. Porque o tratamento da endometriose, nós sabemos, tanto pela medicina convencional, a gente pode lançar mão de medicamentos hormonais, né? Um Dienogest, que são aí as progesteronas de quarta geração, progestágenos, né? Nós podemos associar, sim, anti-inflamatórios, etc. Mas até que ponto a gente só está tratando de forma medicamentosa e não de estilo de vida, né, minha amiga? Aqui dentro de uma abordagem integrativa, a gente sabe que predominância estrogênica começa, doenças autoimunes, o intestino machucado. Então, a gente vai falar de tudo isso um pouco, né? E aí, me perdoe, nós estávamos falando, então, realmente, essa indicação com uma investigação dos focos de endometriose. Tá certo essa maneira que eu tô falando? Isso, tá certo. Tá? E aí você começa com... Qual é o nome do exame que você mais faz massivamente? Assim? Ultrassonografia com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. Legal. E aí existe o ultrassom e tem a ressonância também direcionado com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. Lá o que a gente faz é a ultrassonografia. E é muito importante, Pri, você trazer essa temática, porque como atendo muitas mulheres com endometriose, eu vejo que às vezes ela vai ao ginecologista, não recebe essa indicação específica, recebe a indicação de um ultrassom transvaginal comum, e aí vem normal esse dado. Então, ela acha que tá tudo bem. Ela acha que tá tudo bem. Ou não, ela sabe que não tá tudo bem. Ou muitas vezes ela não é ouvida, né? Reclama de dor, não, é normal. E essa questão a dor é normal, é muito interessante que vem das nossas próprias mães, avós. Não é maldade, né? Mas é o que ela viveu a vida inteira, porque tem a parte genética muito importante. Então, ela sofreu com aquilo e nunca teve um diagnóstico. Então, para ela, aquilo é o padrão normal. É normal assim a dor na relação sexual, é normal a cólica importante, é normal a dor lombar, a dor para evacuar. Não, né? Então, sim. Então, todas essas alterações, culturalmente colocado na gente. E até ginecologistas, né? Acho que, ultimamente, tem se falado mais sobre a doença, graças a Deus. E divulgado mais, mas é muita mulher que não foi ouvida ou que não está sendo ouvida, né? Claro. Então, conhecer o próprio corpo, acho que é o primeiro passo. E quando essa mulher chega e que vai fazer esse exame, conta um pouquinho pra gente como que é esse exame, que elas têm muito medo, tem o preparo intestinal, aí elas recebem aquela folhinha, né? Sim. De como fazer o exame. Então, conta um pouquinho até para as pessoas conhecerem, entenderem o motivo do porquê precisa desse preparo. Sim. Vamos lá. Primeiro, ultrassom transvaginal de rotina, ele é capaz de diagnosticar, mas é importante saber que, normalmente, por pessoa treinada, especializada, porque o ultrassom de rotina normalmente vai avaliar o útero, ovário, e o ultrassonografista ele vai desconfiar quando a doença já está instalada de uma forma muito grave, assim, distorcendo muito a anatomia. E o preparo intestinal, para a gente
diagnosticar e mapear, ele é essencial. Então, o papel da paciente é fundamental. Então, isso tem que ficar claro, porque muitas ficam querendo mudar o preparo. Mas meu intestino funcionou ontem, eu preciso tomar laxante, eu preciso fazer a lavagem intestinal. Precisa. É chato, mas não... né? Não vai morrer por causa disso, né? A gente entende que, puxa, eu tô vindo de um tratamento intestinal, agora que o meu intestino regularizou, doutora, é necessário mesmo? Sim. Nós entendemos, e a gente mastiga, assim, deixa tudo bem detalhado, inclusive com uma dieta, sugerindo uma dieta para poder facilitar, porque precisa ser uma dieta pobre em resíduo e tem a parte da lavagem intestinal. E por que isso é tão importante, né? Como eu falei, a doença ela tá fora do útero e ela pode estar em diversos locais. E o intestino, ele é inimigo. Os gases são inimigos do ultrassom. Ele tampa tudo que tá atrás. Então, essa parte, ela vai limpar principalmente a parte final do intestino, que é onde a doença intestinal mais se instala. E também para auxiliar o diagnóstico em outras partes, né? Para eu poder visualizar melhor. Então, a qualidade do exame vai depender muito da cooperação da paciente. Isso é importante saber. É fundamental, né? E é claro que daí, quando ela vai fazer o exame, você já explicou tudo isso, tal, ela vai se sentir muito acolhida, né? Claro, também pela médica, porque é um exame... Ele fala que é não invasivo, mas na minha opinião, eu acho que é muito invasivo. E precisa ter toda uma abordagem humana, né? Carinhosa, acolhedora, pra pessoa relaxar, de fato, e até porque, normalmente, essas pacientes, elas sentem muito mais dor. Exato. Além de ser um exame mais demorado, né? A gente começa avaliando o abdômen por cima mesmo, e depois a gente vai pra via transvaginal, e vai ser um exame transvaginal mais demorado pela o número de estruturas que a gente precisa avaliar e a forma como precisa ser detalhada. Só que acaba sendo mais doloroso para a maioria dessas pacientes, principalmente quando a gente vai avaliar perto da lesão, a gente vai avaliar a mobilidade, então... Por causa das muitas aderências, né? E o processo inflamatório que o corpo tá tentando eliminar, né? Exatamente. Ele não tá totalmente, não, isso aqui não é nada. Não, é uma estrutura que tá fora do lugar, né? Então, ele causa ali um processo inflamatório pra avisar o corpo que, olha, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Muda, vai buscar ajuda, né? Exatamente. E é isso, assim... Apesar de incomodar mais, ele é bem tolerado. E a gente vai com calma, eu sempre explico, falo, olha, se tiver doendo, me fala, eu avalio outra estrutura, depois a gente volta aqui com calma e dá certo. Maravilha. Quanto tempo demora? Em torno de 1 hora. De 1 hora? Eu achei que até fosse mais, né? Eu nunca fiz essa investigação, graças a Deus, né? Não foi o caso. Mas, então, é 1 hora que demora. Depois disso, tem alguma outra orientação pós-exame? Não, tranquilo, vida normal, comer normal, Sim. evacuar normal, né? Tudo certo, voltas para eu fiz o meu exame com a doutora Luciana o mês passado. Ótimo, temos uma paciente para trazer para você aqui, ó. Então, foi a primeira vez que eu passei por essa experiência. E olha que, né, trabalho com endometriose, não sofri a consequência da endometriose de infertilidade, eu sou mãe de 3 filhos, né? Então, mas havia uma suspeita de adenomiose, eu tenho 38 anos, né? Então, havia a suspeita em ultrassom transvaginal comum de adenomiose, só que a adenomiose, muitas vezes, para não dizer todas, ela não vem sozinha. Ela sempre muito vem. relacionado. Isso, tá muito relacionada com endometriose. Perfeito. Então, passei por esse preparo, fiz uma dieta sem resíduos, Até né? perguntei pra ela, e aí, o que você achou da nossa sugestão de como dieta? é o que você fala para suas pacientes? Então, realmente, a gente até conversou sobre isso, eu falei, olha, eu posso fazer um vídeo, né, de orientação para vocês. Tava muito boa a dieta, mas no sentido de orientar a população de uma forma mais generalizada. Porque o que acontece porque tem alguns alimentos que eu, como nutricionista, que inclusive já trabalhei em UTI, já trabalhei muito com paciente em pré-pós-operatório, conheço dieta anti-resíduo, era mais fácil de eu Mas o paciente prescrever para mim mesma. Isso, então agora pro paciente que não conhece nada
sobre isso. E muitas vezes não tem acesso a variações de tipos de alimentos ali. Então, estava assim, boa. Sim. Né? Dê exemplos para quem tá em casa poder Isso. entender. Então, por exemplo, no meu lanche da tarde, eu consumi banana amassadinha com colágeno de baunilha por cima, consumi maçã sem casca, pera sem casca, consumi chás de hortelã, de camomila. Então, o jantar, eu fiz uma sopa de abóbora com cenoura, né? É possível de você consumir, eu não coloquei alho nem cebola. No preparo, ele explica o que é uma dieta sem resíduo? Basicamente, é uma dieta sem fibra, sem muita fibra. Tá, isso é o que Tá? significa dieta sem resíduo. Isso. Porque às vezes o paciente nem Basicamente sabe é isso. mesmo, né? Exato, exato. Então, assim, por exemplo, você não pode comer um pão integral numa dieta sem resíduo. Olha. Entende? Então, mas como eu não consumo pão francês, biscoito cream cracker, né? Esses biscoitos de água e sal, então eu consumi tapioca. A tapioca faz parte da dieta sem resíduo, né? Então, assim, tudo que não tem fibra é mais indicado para esse perfil de dieta. Entendi. E a mesma coisa, as fibras do tipo insolúveis. Então, por exemplo, alface, não pode na dieta sem resíduo. Na verdade, nenhuma folha refogada também é indicado. Você não vai consumir. Você vai consumir cenoura, pode consumir beterraba, pode consumir abobrinha, né? Mas evitar esses vegetais e leguminosas, enfim. E leguminosas nem pensar, na verdade, né? Então, feijão, só poderia o caldo se fosse consumir. Você não pode consumir o grão do feijão. Imagina, pensa se o paciente tem toda, né, às vezes isso. essa orientação. Então tem que Isso. estar realmente já o próprio médico, muitas vezes, que vai indicar esse. Eu confesso que eu não fiz essa orientação toda. A gente pro meu deixa bem paciente. detalhado com uma sugestão, né? Mas não abrange tanto. E aí elas sempre ficam pedindo, posso mudar isso? Posso mudar aquilo? Sim, A sim. gente precisa do vídeo. Exatamente. Fica a dica, inclusive passa pra mim. E aí, assim, bom, o preparo é tranquilo. Assim, claro que o tranquilo é individualizado, né? Para cada um tem uma intensidade, essa questão. Mas para mim, foi tranquilo, inclusive no pós-exame. O intestino voltou ao normal, não tive nada de efeitos, assim. Então, essa dúvida que você trouxe sobre, poxa, cuido da minha microbiota, e aí vou fazer um exame que vou precisar tomar ali pontualmente uma medicação e tal. Gente, Tudo bem. tudo bem. É o que eu falo pros meus Isso, pacientes. Gente, então você não vai nunca mais tomar um sorvete. Isso. E bem hidrogenado. De uma mulher com endometriose, né? Porque realmente ela fez o diagnóstico, né? Eu tenho as lesões, então uma endometriose também ali nível intestinal, inclusive. Então, realmente voltou, ficou tudo bem. Retomei minha dieta com fibras, com as sementes e tá tudo bem. Então, isso é importante da gente falar aqui para tranquilizar essa mulher, então trazer essa informação que existe um exame específico para isso, para ela abordar isso com o médico que acompanha a ela, e também que se você precisar fazer, vai dar tudo certo, né? Mas procure o local certo, especializado em endometriose para fazer esse tipo de exame. Até mesmo por todas essas, né? Todas Sim, essas interferências no corpo, particularidades que a dieta tem antes, ou o próprio exame, né? Fabi, então agora já entrando ali na nossa prática clínica, né? Essas pacientes, pra mim, o que sente, eu não sou ginecologista, como endócrino, eu colho ali toda a anamnese dela, a história mesmo de gestação, ginecológica, e é onde me aparece os sinais de alerta. Eu tenho arrastado muita dor, constipação, eu tive dificuldade pra engravidar, eu tenho muita cólica, a minha TPM é insuportável, eu oscilo muito de humor, então é um pontinho que eu falo, nossa, como que tá o ultrassom transvaginal? Você já chegou a fazer? São mulheres que às vezes a grande maioria já engravidou, mas elas tiveram ou dificuldade, ou elas demoraram muito para engravidar. Então, é onde também me acende esse sinal de alerta. E elas falam, não, o ginecologista já fez há muito tempo, disse que estava normal. Não teve um preparo, não teve um cuidado ali de investigação, ou porque, de fato, estava normal no ultrassom, né, claro, ou porque não deu valor para algumas outras queixas para fazer uma investigação maior. Sim. Então, essa é a minha realidade. Como que essas pacientes chegam para você e você
liga pra mim, brincadeira. Sim. Pede esse exame pra fulano. É verdade. Faz essa investigação, por favor. Ou, claro, pra ginecologista, Sim, né? sim. Então, quando que é dentro da sua prática nutricional que você faz essa investigação? Pri, não é somente cólica para endometriose. Não é somente cólica, não é somente infertilidade, não é somente dor na relação sexual ou dor para evacuar ou dor Verdade. para fazer xixi, tá? Então, muitas vezes essa mulher apresenta uma fadiga muito extrema, que na verdade pode ser várias questões, inclusive toda a questão relacionada a cortisol. Mas a primeira pergunta que eu faço quando eu vejo que ela tem um Hashimoto ou quando vejo que ela tem uma doença autoimune é: como foi sua menarca? Porque Primeira menstruação, né? Isso, a primeira menstruação. Então, a maioria delas fala pra mim: nossa, eu tinha muita cólica. Hoje em dia até que nem tanto, mas assim, quando eu menstruei, eu tinha muita cólica. E eu era essa adolescente, né? Então, eu não sofria as consequências de infertilidade, etc. Mas eu fui uma adolescente que tinha muita cólica. Então, isso é um ponto que já me acende um alerta quando ela fala sobre essa cólica, tá? Se é uma mulher que chega pra mim falando sobre dor nos punhos, no ombro, então, nós sabemos que isso pode ser um sintoma de endometriose e muitas vezes ela fala: puxa, já foi no ortopedista e não tem nada, mas a gente sabe que é um sintoma. Dor de cabeça, enxaqueca frequente, dá pra gente desconfiar também. E todas as alterações tireoidianas também podem ser um sintoma da endometriose. Então, e o próximo passo essa mulher apresenta muitas alergias alimentares, porque a endometriose predispõe a mulher a ter muito mais intolerâncias, alergias alimentares. A exemplo da intolerância à histamina. Então, eu tenho muitas pacientes, isso faz parte da minha anamnese, inclusive, de perguntar se tem alergia à bijuteria, né? Por Coisa conta do simples, níquel. né? Exato. Então, elas são mais sensíveis, geralmente elas têm mais intolerância ao níquel e a gente tem fontes na alimentação também de níquel. Então, se é uma paciente, por exemplo, que está tentando engravidar, é fundamental investigar isso também. Algumas têm sensibilidade maior a látex. Então, todas as questões alérgicas, a gente tem uma maior predisposição nessa mulher. E, lógico, ela também refere essa questão intestinal, porque a disbiose intestinal realmente é algo que alimenta o sintoma da endometriose. Então, quando a gente fala, claro, dessas estratégias medicamentosas ou até cirúrgicas, se não for olhado para isso, que é aonde está a raiz daquilo que alimenta a endometriose, com certeza ela vai operar ou ela vai tomar o medicamento e ela vai continuar avançando. Essa endometriose volta, essas lesões voltam. E é por isso que a gente vê tantas mulheres que fazem 1, 2, 3 cirurgias de endometriose. Então, realmente, a raiz do problema está ali em nós tratarmos saúde intestinal. É isso aí. E muita coisa que a gente está aprendendo, né, com a endometriose, com os estudos dos colegas, é que tem até uma questão que você e a gente comentou juntas quando eu fui num congresso hormonal, falando sobre a hereditariedade da endometriose, inclusive em células ovarianas das nossas mães. Tipo, algo bem, assim, específico, muito estudado, né, que tá, assim, as meninas dos olhos dos pesquisadores. Para nós, na nossa prática clínica, eu acho que daí o alerta, ele realmente fica muito mais abrangente, o que cai naquilo que a gente falou. Não é só 1 a cada 10 mulheres, provavelmente são muitas, né? Eu não estava na estatística, por exemplo. Exato. O que acontece é que agora a gente tem melhora aparelhos mais modernos, né? Pessoas mais treinadas, os estudos, né? Avançando ajuda no diagnóstico, até então, mais... acho que isso tende a mudar, com certeza. Claro. E aí, depois que a gente deu esse sinal de alerta, a gente vai fazer a prescrição ali do pedido do exame, né? Vai cair na mão da Lu. E aí, quando cai nela, aí vem para nós, volta novamente. E aí, a gente vai fazer essa indicação de tratamento. Dentro da abordagem da nutrição acadêmica, tá?
como que geralmente era a terapêutica dessas mulheres? E o que mudou hoje para você? Eu sei que você já falou de cuidar da saúde do intestino, né? Provavelmente a saúde também, não somente dos ovários, mas de todo o sistema de detoxificação estrogênica, progesterônica, né? Da parte das progesteronas. Então, qual é essa diferença hoje mais gritante que você vê? Dentro da nutrição funcional, especializada para endometriose, nós vemos a necessidade desse nutricionista ser muito mais investigativo. Tá. Sem dúvida. Na alimentação mesmo. Tipo, não, me conta aqui, mas você faz o seu arroz com que tipo de tempero? Na verdade, é muito além disso. É de nós conhecermos sobre microbiota e, inclusive, perguntarmos como você fica quando você come abacaxi. Como você fica quando você come banana? Como você fica quando você come couve, brócolis, feijões? Então, são alimentos que nós sabemos saudáveis, mas que muitas vezes, se essa mulher não tolera, por exemplo, um abacaxi, que é uma baita fonte de histamina, então, provavelmente ela tem uma intolerância à histamina ou transitória, ou ela tem mesmo. Por que transitória? Porque quando o intestino está muito desbiótico, nós podemos ter intolerâncias alimentares transitórias. Então, eu posso, por exemplo, eu vejo isso todo dia. Uma pessoa que consumia a vida inteira glúten, e de repente, meu Deus, eu não consigo mais nada, nem um pedacinho, que eu já tenho uma baita de uma distensão abdominal. O mesmo para leite e os seus derivados. Então, quando nós curamos esse leaky gut, esse aumento da permeabilidade, né, do intestino, da mucosa intestinal, aí sim ela volta a tolerar. Agora, nós temos os casos que, de fato, essa mulher é realmente intolerante à histamina. Então, o nutricionista precisa ser, sim, muito mais investigativo. É essa a diferença. Então, a gente sai do nutricionista calculadora de calorias. Certo. Entendeu? De calorias, de proteínas, carboidratos e entregar a sua dieta para um nutricionista investigativo e que sabe sobre protocolos de evolução daquele paciente. Porque não adianta também a gente colocar tudo de uma vez de ativos que aquele corpo não aguenta, o paciente não aguenta financeiramente também, uma série de coisas aí. Não é adequado para a rotina dele. Então, esses são pilares fundamentais de diferença de uma nutrição funcional. Precisa ser investigativa, sem dúvida. Perfeito. E é isso que a gente quer trazer de informação para quem está nos assistindo. Que não é somente você ir lá, receber o diagnóstico e vai direto para a cirurgia, como se fosse um caminho já, né? Um caminho que é assim e pronto. Não é. Existem muitas formas de você tratar e às vezes a falta de informação de como tratar, que você fica indo sempre nos mesmos lugares. Então, dieta, não, eu passei no nutricionista. Eu passei lá do meu cirurgião, ele tem uma equipe, eu passei no nutricionista dele, da equipe dele. Veja, não é que ela não é ruim, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que o tipo da abordagem é diferente. Então, é para você justamente entender, até mesmo, não, ok, eu tenho que ir na nutricionista, mas qual nutricionista? É da mesma forma. Eu preciso sim fazer um exame de investigação. Mas em qual clínica que eu vou? Eu vou na clínica que o meu convênio paga. Eu vou na clínica que a minha mãe foi fazer. Não, mas é interessante você saber uma clínica que tenha um certo olhar já especializado nessa patologia, porque isso faz toda a diferença. Economiza, na verdade, o seu tempo de ficar sambando em outros profissionais. Já que essa mulher tá já de uma forma delicada, né? Ela tá, assim, já sofrendo um pouco pelo o possível diagnóstico. Então, muito legal. Obrigada, Fá, você trazer isso para nós. E aí, dando, então, a continuidade nisso, na parte hormonal, é claro que vamos pensar assim, é um tecido fora do lugar dele ideal de estar, e ele tem todo um estímulo, né? Estrogênico, ele tem todo um estímulo de crescimento. Então, quando eu melhoro a metabolização circulante total, ou seja, que é a saúde intestinal, eu acabo diminuindo os focos inflamatórios. Porque eu diminuo o nível de estrogênio circulante, hormônios e tal. Porque é óbvio que esses focos fora do útero, eles vão ter gatilhos de aumentar a produção hormonal.
Por isso que é uma mulher que aumenta peso, por isso que é uma mulher que tem a dificuldade para emagrecer, vamos até falar dessa forma que eu acho que fica melhor, né? E ela tem esse intestino tão bagunçado, tão desbiótico também, porque ela tem muitos gatilhos e de crescimentos hormonais, né? Outros tecidos fora do lugar ideal dele. Então, E não necessariamente os sintomas intestinais precisam da paciente ter lesão no intestino, isso é importante, porque é uma Isso, paciente inflamada, perfeito. né? Sim. Então, ela não necessariamente tem ali o foco intestinal No da intestino, endometriose, né? Mas ela tem em outro local. Até a gente estava comentando, a Fabi estava falando comigo de um exame dela, no caso. E ela comentou do seu exame, né? Que foi muito bom. E ela falou, Pri, eu acho que é legal a Luciana comentar sobre quando investigar, então, outros exames em que ela não tá conseguindo ver através do ultrassom transvaginal, né? sim. E quando que ela acha que deve ser investigado. Outros tipos de exame para ver em outros locais, é isso Sim. que eu quero dizer, tá? Assim, hoje a gente tem bem estabelecido ultrassom e ressonância. São exames complementares, né? Eu sou fã do ultrassom, ele tem as suas vantagens, né, já bem estabelecidas na literatura, principalmente para ver lesão intestinal, para ver pequenas lesões, porque a gente chega bem perto das lesões, a gente consegue separar estruturas, a gente está conversando com o paciente, a gente apalpa, a gente empurra daqui, né? Agora, pacientes, principalmente que têm uma doença muito extensa, mais periférica, com possível acometimento neural, a ressonância é superior. Mas, nos dois casos, elas se complementam. E mais importante é saber, assim, às vezes na sua região, a ressonância está melhor, tem um protocolo melhor, tem um profissional mais capacitado do que um ultrassonografista. Às vezes não tem um especializado. Ou ao contrário. Então, vá na sua região aonde é indicado, aonde é melhor o diagnóstico. Se puder fazer os dois, perfeito. Principalmente para doença que é mais extensa, porque um vai complementar o outro. Doença diafragmática, por exemplo, porque até no Isso. músculo da respiração pode ter endometriose. A ressonância é superior, com certeza. E aí a ressonância do abdômen superior para poder pegar essa parte. Então, precisa do pedido direcionado, com a suspeita clínica direcionada, até porque na ressonância ele precisa do protocolo adequado para aquilo. Então, às vezes, a ressonância vem normal. Será que o protocolo estava correto? Será que o pedido estava correto? Porque o médico lá da ponta não tem como ele saber o que o clínico pensou, né? Exatamente. Então, isso tem que ser bem... Qual foi o caso mais diferente que você pegou? E as causas que daí... Não causas, né, disso ter acontecido, mas que daí você falou, cara, não tô encontrando. Nossa, eu nunca vi isso. Um caso, assim, que você possa compartilhar, claro. Diferente. Então, às vezes, tem um que me marcou muito, foi uma paciente que ela tinha endometriose e ela tinha câncer junto. Então, o diagnóstico se misturou ali, veio na ressonância com o diagnóstico do câncer, ela veio pra gente com esse câncer até... com o diagnóstico da ressonância, não tinha nenhuma suspeita. No primeiro momento, eu vi as endometrioses, ela voltou com uma doença muito extensa, Tinha endometriose, mas ela tinha outra coisa, assim. Então, esse foi o caso que mais me marcou, né? Então, mais desafiador, né? Porque e aí, você vê várias lesões, às vezes, né? E às vezes elas se misturam ali. E teve alguma vez que você olhou, o paciente tinha indicação cirúrgica e você, na hora que passou ali o ultrassom, realmente falou, não, olha, eu acho que dá para ser clínico primeiro, para aliviar esses focos, procura uma nutricionista funcional, vamos, claro, uma sugestão, né? Sim. A gente tem um trabalho conjunto com o clínico. Eu sempre explico... Eu acabo o meu exame, eu faço até, devia ter trazido, um desenho esquemático para mostrar para a paciente. Muito legal esse exame. Para mostrar para a paciente o que é a doença, onde tem. Eu tirei foto né? Por que dói em tal lugar. Então, muito legal. Que ela começa a entender e
Pra ela, muita coisa faz sentido. Tipo, acorda à noite várias vezes pra fazer xixi. Tem uma lesão ali perto da bexiga. Então, aquela inflamação da lesão tá fazendo ela acordar à noite pra fazer xixi. Ou a infecção urinária de repetição, mas não vem bactéria. É por causa da cistite inflamatória que a lesão tá fazendo. Então, eu explico pra ela. Elas me perguntam, mas e aí, é cirúrgico? Não é? Na maioria das vezes vai ser cirúrgico quando tem acometimento de órgão nobre, vai ter um risco de uma obstrução intestinal, uma obstrução de ureter, que é o canalzinho da urina, né? Tem as indicações mais específicas, mas tem os casos também, às vezes, bem leves. Por exemplo, paciente com infertilidade, tá lá perto dos 40 anos, já investigou várias causas, fator masculino, e não tem nada. E aí ela tem indicação cirúrgica, opera e consegue engravidar. Isso pra mim é fantástico. Isso me deixa super feliz. Claro. Então a gente dá um norte pra ela, mas eu sempre enfatizo essa parte. Não tem milagre. É uma doença crônica. Não adianta tomar remédio, não adianta fazer a cirurgia e não ter uma abordagem multidisciplinar, né? A nutrição é essencial, melhora da qualidade de sono, atividade física, porque só assim vai conseguir mesmo melhorar essa qualidade de vida. Senão vai voltar, senão vai continuar inflamada. Sim. É isso que a gente tem falado, né? A gente tem entendido ela, principalmente nós da abordagem mais integrativa, né? De saúde mesmo, de encaminhar aqui, vamos na causa raiz do problema. A gente tem colocado mente, corpo e a parte energética, espiritual. Então, a gente sabe que tudo que acomete a nossa pelve, vamos dizer, né? Todas as estruturas que estão lá, diz muito sobre a nossa qualidade de cuidado feminino, né? Do cuidado das nossas estruturas mães ali, todo o nosso relacionamento, crenças, materno, todo o nosso relacionamento, não só com a nossa mãe, mas também da nossa parte. Se ainda não tem filho, qual é o seu pensamento sobre isso, né? Você sendo mulher. E essa abordagem holística, né, e integral do ser humano, ela, para as doenças que nós chamamos na medicina convencional de crônicas, ela faz muito sentido e a gente vai colocando o entendimento que ela pode ser crônica, mas ela não precisa ser com dor crônica. Exatamente. Ela não precisa ser com má qualidade de vida só porque ela é crônica. Então, por exemplo, uma hipertensão. A gente pega um paciente hipertenso que ele tem na mentalidade dele que é uma doença crônica, mas nós sabemos que hoje 80% dos casos é por má estilo de vida. Então, a gente precisa mudar comportamento alimentar, precisamos mudar a qualidade da atividade física que ele tá fazendo, porque às vezes ele só caminha. E aí, não, a gente entende a musculação ali, a resistência cardiovascular é o que vai trazer uma qualidade de vida melhor para esse coração, e ela deixa de ser crônica, vamos dizer assim, né? Então, a patologia deixa de existir até o momento em que ele fez uma correção de hábitos de vida. Claro, bem diferente da endometriose, né? Mas Que eu a vejo gente tem essa remissão sempre. Então, mas a gente Super vejo. isso que eu ia falar, que mesmo assim, sendo patologias totalmente diferentes, nós entendemos que essas mudanças que a doutora falou, associada principalmente nos hábitos alimentares, nós temos uma paciente em comum também, outra nutricionista, que ela veio pra mim, falou, Pri, eu tô com isso, o médico disse que é cirúrgico, o que você acha dentro do seu trabalho, né, da forma como você trabalha? Eu falei, olha, Fulana, eu acho que não descarto a parte cirúrgica, porque não é a minha área de expertise, de endometriose. Mas eu vou fazer o que eu sei fazer na raiz da causa do problema, da patologia. Desinflamação, modular sistema imunológico, cuidar do seu intestino. E a gente vai desintoxicar você, a gente vai melhorar a sua qualidade nutricional. Nós vamos estabelecer todos os hormônios, se você tá com o eixo bom, equilibrado. Ou seja, melatonina tá bom, cortisol tá bom, tireoide tá legal, em níveis ideais. E não somente os níveis de uma vida referência para a doença, né? Então, assim ela fez. O que aconteceu? Diminuiu quase todos os focos de endometriose. Ela ainda passou por cirurgia. Que quando ele abriu, ele falou, e aí, o que você fez, né? Então, ela tinha focos, mas diminuiu. A cirurgia foi muito melhor. E ela ficou sem dor. Aí, ela passou por um desafio familiar.
O pai ficou doente, voltou. Estresse. Então, olha o estresse, como mexe. Ela foi assim, ela é o meu caso, assim, de muito claro como que acontece o curso da doença, né, Fabi? Sim. E aí, nesse momento, ela falou, menina, eu tive que entrar com medicamento, porque eu tô vivendo um momento em que eu sou a cuidadora dele, eu faço o acompanhamento ali na químio, vou pra São Paulo, e eu não quero ficar com dor, com meu pai, voltar os focos, e o que eu faço agora? Falei, minha amiga, o que você tá disposta a fazer? Porque eu entendo que na abordagem integral, a gente vai ter que mudar daí comportamento na alimentação, ficar mais... E olha que ela é nutricionista, já se alimenta bem, certo, Fabi? Sim. E aí, ela falou, não, Pri, eu vou tomar medicação, mas eu quero fazer em conjunto todo o seu tratamento, né? Até o máximo que eu conseguir fazer. Eu falei, minha filha, vambora, vamos te dar qualidade de vida agora. Então, não é excluir nada, muito pelo contrário, é incluir. A medicação não, eu falo pra elas, não faz milagre. E às vezes uma que é boa pra você não é boa pra mim, mas se fizer essa abordagem global, aí sim o resultado vem. É interessante que essa questão do sistema imune, ela é tão hoje estudada, nós temos tantas publicações correlacionadas a isso, de pesquisadores tentarem entender como funciona o sistema imune de uma mulher com endometriose, que eu já li artigos médicos com uso de imunoterapia, por exemplo, para endometriose, com a tentativa de fazer esse sistema imune melhorar. Só que o que acontece? Nós temos vários protocolos de imunonutrição. Olha, que legal. Então, por exemplo, inclusive quando a gente fala de processo cirúrgico, pré e pós-operatório, dentro do Brasil a gente tem o projeto Acerto, na Europa nós temos o ERAS, e nos Estados Unidos nós temos o Strong for Surgery. Então, a imunonutrição dentro aí para todos os cirurgiões, independente se é cirurgia de pequeno porte ou grande porte, ela deve ser praticada. E quando a gente faz, de fato, uma melhora imunológica desta paciente antes de ela ir para a cirurgia, é claro que é muito melhor do que aquele cirurgião fazer uma abordagem e ela ter muito mais focos, como foi o caso desse exemplo que você trouxe, né? Então, eu defendo muito isso para elas, falo, ainda que você vá para uma cirurgia, você precisa de um acompanhamento nutricional, e quando a gente fala de dieta anti-inflamatória, é mais uma vez a questão do olhar investigativo do nutricionista. Então, por exemplo, esse mesmo caso que você trouxe, né? É difícil também a gente se tratar, né? Então, ela precisa de um olhar para ela, do cuidado, né? Então, assim, quando eu recebo muitas nutricionistas, inclusive, né? Ou de outras áreas, ou até da mesma área, já recebi. Por quê? Porque ela fala, eu não quero cuidar de mim. Eu quero olhar, né? Então, assim... Quero ser cuidada, que faz parte também. Por mim. Eu quero ser cuidada, exatamente. Então, inclusive essa nutricionista em específico, que era da mesma área de fertilidade e tal, ela falou, minha fertileuta falou pra mim que eu precisava ser cuidada, que eu precisava de alguém que fizesse o plano pra mim, que tivesse o olhar investigativo pra mim, né? Então, assim, com nutrição, se já existe tantos protocolos de nutrição imunomoduladora, o que a gente consegue fazer? Por isso que ela é tão fundamental no tratamento, né? Por isso que eu falo, gente, sem nutrição não vai para frente o tratamento da endometriose, ele é bastante fundamental. Então, com nutrição, a gente consegue melhorar esse sistema imune. E aí, aquele sistema imune que antes não reconhecia aquele tecido semelhante ao endométrio que estava na cavidade abdominal e por isso ele aderiu a um outro tecido. Muitas aderências. Ele vai combater aquela lesão. Então, realmente a gente potencializa com nutrição o sistema imune. Então, a nutrição anti-inflamatória, o que é? Eu preciso identificar o que é que inflama para aquela mulher. Por isso a questão investigativa. Então, como eu disse anteriormente, pode ser que o abacaxi está inflamando ela. E olha que legal, essa Nutri, nossa amiga, inclusive, ela passou e fazendo a nutrição adequada, melhorando a capacidade do sistema imune de melhorar o radar dele, vamos dizer assim, né? Isso aí, E aí, veja, por que ele perdeu essa capacidade de
ter um radar melhor. Uhum. Muitas vezes ele tem muitas toxinas, ele tem prioridades na frente, que aí é onde entra o gerenciamento do emocional e do estresse. Porque um corpo que está ligado constantemente em estado reativo, é como eu falei no outro podcast, ficar viva é a prioridade máxima. E dá para sobreviver com endometriose, no sentido de não é algo vital, tira o coração, morreu, né? Então, o que ele vai entender? Eu vou pelas prioridades. O que deixa essa mulher viva? É manter o sistema imunológico combatendo isso. Então, ele vai tirar o foco e vai combater isso. Sim. Quando daí, através da alimentação, eu já tô trazendo a informação de neurotransmissores melhores, eu aumento a capacidade de produção de serotonina, de dopamina. Esse sistema imune, ele tem a resposta de diminuir essa hiperreatividade, ele fala, então, que outras prioridades nós temos? Tem o foco de endometriose aqui. E aí ele começa a direcionar melhor esse sistema imune para processos regenerativos, ou seja, ele começa a limpar a casa. E aí, então, você tem uma... o Imune Nutri, como que chama? Imunonutrição. Imunonutrição, Isso. Olha que lindo, né? Muito Sim. bonito. E essa paciente, né, como eu estava falando, ela fez essa imunonutrição. Associado a isso, a gente fez estímulos com aparelhos biofísicos. Ela fez o ILIB, que nós chamamos, que é uma luz vermelha, para estimular o sistema imunológico a recrutar todo o sistema imune e dizer aonde está o BO. Então, a gente faz isso chamando o sistema imune, recrutando ele para aquele local. Então, ela fez isso, ela fez ozonioterapia intravaginal. É claro que ela passou por uma ozonoterapeuta e também estava suplementada previamente disso. Ela tinha todas as indicações para fazer esse tratamento. Então, que tem algumas ressalvas no momento agudo, enfim. E ela, então, veja, ela se tratou de forma integral real, utilizando o recurso da nutrição, dos aparelhos, da medicina quântica, que nós chamamos aparelhos biofísicos, utilizando o ozônio. Então, assim, hoje nós temos muitas ferramentas de tratamento. Não é só uma nutrição, claro que ajuda muito, mas nós temos também aparelhos, né? A cirurgia, claro, é uma ferramenta também para casos mais delicados, né? E, Fabi, eu queria que você trouxesse também, que você comentou para nós, o que você acha que agora, em 2025, vai ser aí uma grande esperança para a galera quem tem a endometriose? Você diz em relação a diagnóstico? Não, a de tratamento mesmo. Tratamento, perfeito. Que você na Ótimo. nutrição você pode utilizar. Nós temos aí a imunonutrição, que você acabou falando, mas de ativos mesmo, que você vê como uma promessa disso daí. Nós temos hoje várias pesquisas em cima desses ativos. Então, a N-acetilcisteína, o resveratrol, a curcumina, são exemplos desses ativos, mas a gente tem também pinospinaster, nós temos vários ativos que contribuem realmente para redução desse processo inflamatório. E o ômega 3, então, de fato, mais elevado em EPA, né? Então, no ômega 3 ele tem duas frações, é o EPA e o DHA. Então, o ômega 3 mais alto nessa fração anti-inflamatória, que é o EPA, ele é realmente muito benéfico para a microbiota e para esses processos inflamatórios. Então, e o que é importante de nós sabermos é que não é pegar um suplemento, abraçar para a vida e ficar para sempre com ele. Não. Sim. Porque, de fato, quando a gente fala em microbiota e intestino, os ativos fitoterápicos, os antioxidantes, eles são superiores. Até quando a gente fala de uma disbiose importante, mas a gente precisa ter um turnover desses ativos. Então, se é uma paciente que muitas vezes tem uma endometriose associada com uma SOP, né, com uma síndrome dos ovários policísticos, que é bem comum, inclusive, de acontecer, e a gente vai precisar entrar com uma berberina, enfim. O ácido alfa-lipoico, né? Isso, ácido alfa-lipoico. Nossa, sensacional. Então, assim, não é colocar a berberina e deixar ali para sempre. O que eu vejo de interessante? Cada vez mais a gente vê os profissionais reconhecendo a importância desses ativos e estudando sobre isso. Então, eu vejo como esperança, né, que de fato a gente está caminhando sim para uma melhora, mas
é importantíssimo de nós levarmos para essas mulheres que não é só o suplemento, que o suplemento ele é suplementar a toda a prática e que envolve também, até para esse sistema imune, aquilo que nós tantos trazemos e falo, inclusive com Patrícia, sobre os disruptores endócrinos, sobre os cosméticos, exatamente, xenobióticos, adoçantes que essas mulheres usam. Então, muitas vezes a gente tem suplementos com sucralose, com adoçantes que são ruins para essa microbiota. E por quê? Vamos entender, né? Porque se eu tenho um tecido que ele já vai proporcionar maior metabolização, já vai produzir mais estrogênio, etc. E esse daí vai, digamos assim, a fila de detoxificação desse estrogênio vai ficar acumulado, vai ficar grande. Você imagina se eu ainda coloco pra dentro todas essas toxinas que vão nos mesmos receptores. Cafeína pra caramba, né? Por exemplo. Então, os disruptores endócrinos, né? É que é um assunto muito extenso. Muito. Obrigada por lembrar. Muito. E o que acontece? Por que tanto falar de microbiota? Precisamos que esse estrogênio seja eliminado nas fezes. Né? Então, o que acontece é que se eu tenho um processo de desbiose, esse estrogênio volta para a corrente sanguínea, ele é recaptado. Então, o processo de desbiose atrapalha a de fato, isso, a eliminação, a melhora da endometriose por conta disso, tá? Então, ela é uma doença estrogênio dependente, então a gente precisa que esse estrogênio de fato seja eliminado nas fezes e não recaptado. E tudo isso que a gente está conversando tem correlação, sem dúvida. Muito legal. E você, Lu, o que você acha, que dica você daria para essas pacientes que estão nos assistindo, ouvindo desde sintomas, entendendo como é que acontece o diagnóstico, os possíveis tratamentos que nós estamos trazendo aqui. Você, como radiologista que faz esses diagnósticos, que dica você daria para ela que está aqui assistindo o nosso podcast e fala, puxa, e aí, eu fiz isso, mas eu não sei se viu tudo, se não viu, né? Que dica você poderia dar para essas mulheres? Acho que a primeira de todas a começar é olhar para o próprio corpo, se conhecer, né? Buscar resposta. Fez importantíssimo saber também, que acho que a gente falou muito sobre o diagnóstico com preparo, com especialista, mas muitas vezes isso vai dar falso negativo, e se tem sintoma importante, principalmente no período menstrual, e se tem se agravado ao longo dos anos, tem que continuar investigando, vai atrás de alguém que te escute, que queira de fato investigar a fundo até descobrir o que está acontecendo. Bom, tem o diagnóstico, qual o próximo passo? E consultar com um especialista, sentir confiança nele, tem dúvida se aquilo mesmo vai em outro, escuta uma outra opinião. E lembrar que ela é responsável pela própria saúde, tanto na escolha dos profissionais, né, para o diagnóstico, para o tratamento, quanto para essa abordagem multidisciplinar, que, como a gente falou, não tem milagre, não é só uma coisa que vai resolver, né? E ela é responsável por isso, por buscar isso, né? Ir no especialista da nutrição, né? Fazer a atividade física dela e tentar melhorar, né? Perfeito. O que ela puder. Muito bem, estamos caminhando para o final e eu queria perguntar uma coisa para vocês. O que é saúde plena para você? Bom, acho que é isso tudo que a gente falou, né? Não significa ausência de doença, mas é conhecer o que está acontecendo com você, ir atrás do seu bem-estar, do seu diagnóstico. Se é uma doença que tem cura, vá atrás da sua cura. Se não tem, se é uma doença crônica, vamos minimizar sintomas, buscar qualidade de vida, né? É um equilíbrio entre mente e corpo. Né? Sucesso. Fabi já respondeu. Quer falar em relação à endometriose? Como está a sua jornada? Você quer contar um pouquinho do seu caso? Deixa pro próximo. Porque a Fabi é um caso muito interessante, né? Ela mesma comentou aqui que ela não teve todos esses casos clínicos e sintomas, né? Então, mas eu acho que é muito por isso. Qualidade de vida, ela já vem com uma nutrição bem estabelecida. Isso. Eu acho que eu devo ter pelo menos umas 4 pacientes que são nutricionistas. O padrão de lesão é diferente, o padrão de sintoma é diferente, muitas não têm sintoma. Então, com certeza,
é atípico pelo estilo de vida dela. Pelo estilo de vida dela, a gente comentou mesmo, Sim, né? O sim. intestino tão bonitinho, né? Aí ela vai lá, entendeu? No meu consultório pra resolver umas outras partes. Eu acho que se talvez não fosse um ultrassom, inclusive, talvez se fosse uma ressonância, nem sei se ia ver, Não, acho que não. né? Então, Olha só, pra né? você ver como realmente é bem interessante, Sim. de fato, o ultrassom, mas... como Lesões a Lu pequenas, disse, difícil o diagnóstico, mas como a Lu disse... o preparo são dela ficou complementares. de revista. Nossa, que delícia, olha só. Ela Essa é minha falou, Dá pra paciente ver modelo. tudo. Peraí que eu vou chamar, vou dar curso agora. Você vai ser minha paciente modelo. Que legal, tá vendo? Fica a dica, Fabi. Deus que me perdoe, né? Fazer esse exame. Mas tá ótimo. Pessoal, quero agradecer você que tá nos assistindo, agradecer a presença de vocês. Nós temos os nossos apoiadores aqui do podcast, a farmácia de manipulação, a Biofarmacy, muito obrigada. O Salão de Beleza Marcela Isis e a Clínica KA também, eu e minha irmã, Patrícia Hidalgo, fazendo parte aí de uma clínica que traz todo esse conceito de saúde funcional avançada, né? Trazendo as tecnologias, todos os tipos de tratamento que nós temos. As infusões de vitaminas é muito importante nesse tratamento de forma endovenosa, intramuscular, enquanto trata esse intestino, né? Porque a absorção fica muito desafiadora e ela quer tomar os suplementos que a gente dá para ela, o NAC, o ácido alfa-lipoico, e muitas vezes ele não tem tanta expressão como a gente esperaria e gostaria. Sim. Num primeiro momento, tem todo o investimento financeiro, né? Que vai se preparar para a cirurgia, não vai. Então, a via endovenosa acaba sendo ali um complementar do tratamento médico, nutricional, enfim, né? Então, muito obrigada a todo mundo, pessoal. A gente que agradece. Quais são as suas redes sociais? Conta pra nós. É doutora Luciana F. Carvalho e Autêntica Med SJC. Muito legal. Você atende a clínica lá junto com seu marido, né? Isso, nós somos sócios. Fazemos todos os tipos de ultrassom, mas o nosso carro-chefe é a saúde da mulher, endometriose, infertilidade e medicina fetal. Que legal, muito bom, muito bom. Fica a dica em São José, né? Em São José. São José dos Campos. Fabi, suas redes? Minha rede social é o @Fabiane Goeldi. Isso aí. Muito bom. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você. Gostou? Dá um like, compartilha, comenta aqui embaixo pra gente saber a sua opinião, as suas dúvidas. E nos vemos no próximo mês com Saúde Plena. Muito obrigada.